Então, essa é a nossa terceira aula de máxima verossimilhança, né? Então, a gente vai falar o que faltou aqui de máxima verossimilhança. Então, máxima verossimilhança. Nós vamos falar do caso multiparamétrico, que ele é o que você... É muito importante lá para você em econometria, né? Porque lá os modelos têm mais de um parâmetro. Então, a gente pega nessa aula o modelo normal e mostra como fica o método da máxima verossimilhança nessa situação. Então, vamos lá. Então, o modelo normal que a gente aprendeu lá em estatística 1, né? Modelo normal, que nós usamos bastante aqui no curso. Naquela situação você pode pensar, por exemplo, que a variável descreve o salário, né? Nesses exemplos usuais aí que nós demos aqui no curso. Então, x tem distribuição normal μ sigma 2. E a densidade de uma variável normal, vocês devem ter visto em Stat 2. Caso não tenham visto, ela é assim, aí é menos x menos μ ao quadrado sobre 2 sigma 2. Aí tem um denominador aqui. Cuidado nesse denominador, a raiz está fechando aqui no 2π, tá? O sigma está fora aqui da raiz. Essa é a densidade de uma variável aleatória com distribuição normal. Aí quem tiver curiosidade de saber como que apareceu esse π aqui, nesse 2π, pode perguntar na live que eu explico de onde veio esse 2π. Veio dessa integral aqui que o Gauss fez, né? O Gauss descobriu como fazer essa integral aqui, de menos infinito a infinito. E ela não dá para fazer usando as técnicas de cálculo, né? De integração por partes, mudança de variáveis. Tem que usar uma outra ideia, tem que usar a ideia de multiplicar ela por uma outra integral aqui. dy. E aí usar o fato de que isso pode virar uma integral dupla, né? Assim. Mas aí dá para pegar essa integral dupla e dá para mudar para coordenadas polares, né? Então em vez de falar de xy, falar de rθ. Quando você faz isso, aparece o π ali na integral, né? Então, esse π, que era uma coisa de geometria, ele tem a ver com a distribuição normal. Tá? Que era a razão entre circunferência e diâmetro. Ele tem a ver com a distribuição normal. Aí na live, lá, no atendimento, a gente pode comentar isso, tá? Porque acho que vocês nunca precisaram usar a expressão da densidade da normal. Deixa eu checar aqui se está gravando direitinho. Tá. Bom, vamos lá. Então você tem uma amostra aleatória, né? Uma amostra aleatória. O roteiro é o mesmo, a única coisa é que derivadas viram derivadas parciais agora. E você não precisa se preocupar em checar a condição de segunda ordem, porque ela envolveria o determinante daquela matriz hessiana, né? Então daria um trabalhinho aqui, não vale a pena. Que é a matriz das segundas derivadas, né? Inclusive cruzadas. Aqui a gente usa aquela notação do x-vetor, né? Que ele vai ser minha amostra observada. Então observei esses valores aqui. E aqui a gente não vai fazer o caminho da log verossimilhança, a gente vai fazer da verossimilhança porque tem algumas ideias legais para mostrar aqui no meio, dá para fazer um gráfico e tal. Na hora de fazer a conta mesmo, de otimizar, de encontrar o ponto de máximo, nós calculamos aí a verossimilhança, né? A log verossimilhança. Então aqui a função de verossimilhança, né? Função de verossimilhança. Como é que é esse cara aqui, a função de verossimilhança? Bom, agora eu tenho dois parâmetros, né? L de μ sigma 2, dado o x-vetor, f de x1, xn, dado μ sigma 2. E como essas coisas são independentes, ou condicionalmente independentes, a gente fatora
essas densidades. Então vai ter que usar aquela expressão que está ali em cima, né? E aí essas contas, elas são simples, né? Para calcular esse cara aqui. Tenta calcular, então vamos fazer o seguinte. Tenta calcular esse produtório aqui sozinho, tá? Aí lá na live, se precisar, a gente faz aquele passo a passo. Então a sugestão é, empilha esse produtório, cada termo do produtório, e faz a conta sozinho. Você vai estar praticando já, é bacana. E aí, na live lá, eu detalho essa conta para vocês, né? Então, vai dar isso aqui, vai dar 2π elevado a menos n sobre 2, sigma menos n, e aqui vai dar exp de menos 1 sobre 2 sigma quadrado. Aqui vai ficar a soma de xi menos mi ao quadrado. Então esse cara que está aqui é a função de verossimilhança do modelo normal, tá? Esse cara aqui é essa função de verossimilhança. Então essa conta aqui você tenta fazer essa conta aqui, a gente na live lá dá uma esclarecida, certo? Tem uma maneira de transformar essa expressão que está aqui, que revela uma coisa muito interessante que está acontecendo, né? Só que acertar aqui que ficou meio troncho. Então, olha só, tem uma transformação que você pode fazer para esse somatório que tá dentro do exponencial, que ele conta uma história interessante. A gente pode falar mais dessa história lá na aula, tá? Tem um efeito muito mais interessante se vocês estiverem participando lá na hora que eu perguntar isso, né? Então a ideia é a seguinte, eu posso pegar aquele somatório que está lá, xi menos mi. Então vamos deixar algumas continhas para você exercitar, né? Vamos deixar, então, olha só. A primeira delas é essa aqui. Então você vai fazer essa primeira conta aqui que está em verde. Vou marcar elas todas em verde. Essa você faz sozinho, tá bom? Para amanhã. Já chega nessa aula com essa, tendo tentado fazer a conta. Mesmo que tenha enroscado, não tem problema, porque quando você trabalha com uma conta, ela não funciona, depois alguém ajuda você a dar um próximo passo a isso, tem um efeito gigante. Então vamos pegar esse somatório que está aqui e vamos fazer aquela técnica. Lembra que em álgebra você tem duas ferramentas muito importantes, uma delas é somar zero, a outra é multiplicar por 1, né? Então, são ferramentas, não é que são truques, o cara tirou da cartola, não é isso. São ferramentas. Do mesmo jeito que você saber um produto notável, lá, um a mais b ao quadrado, é uma ferramenta, né? Então, ela está no mesmo nível, assim. Então, a ferramenta aqui é subtrair e somar a média amostral. Então, eu estou somando zero, né? Você vai pegar isso aqui. E você vai mostrar que dá isso aqui, ó. Chama de S' ao quadrado, já vou definir quem é esse cara. Mais mi menos x barra ao quadrado, tá bom? Então essa conta, esse aqui, ó, seria a conta 2 para você tentar já fazer para a próxima aula, para a aula de amanhã. Aí na live eu destrincho essas contas com vocês. O que a gente está chamando aqui de S' quadrado, né? O S' quadrado é o desvio padrão amostral, mas com n no denominador ao invés de n menos 1. Tá? Então, chamo ele assim. xi menos x barra ao quadrado. Então essa conta tenta fazer. Faz ela sempre do mesmo jeito, né? Empilha os termos. Então, termo para i igual a 1, para i igual a 2, para i igual a n. Se você está com dificuldade para enxergar, aí você soma cada uma das colunas e observa as simplificações que aparecem, tá? Então eu faço essa conta com vocês na live. Gostaria que vocês tentassem fazer para ficar bem dinâmico o processo, né?
Esse resultado aí permite você reescrever a função de verossimilhança de um jeito importante, né? Então aquela função de verossimilhança que está aqui nessa página, esse bicho que está aqui, né? Esse cara, ele vai poder ser reescrito assim. Assim, né? Lmi sigma 2 x igual a 2π menos n sobre 2 sigma a menos n. E aí eu uso aquela fatoração do somatório que apareceu. Fica assim, menos n sobre 2 sigma 2. Aqui fica mi menos x barra ao quadrado mais o s' ao quadrado. Então, usando aquela fatoração, aparece esse cara aqui. Aqui, então, uma outra coisa que nós vamos discutir na aula, né? O que é essa forma aqui, então, uma pergunta para a aula. O que é essa forma que a gente obteve para a função de verossimilhança? O que ela tem a ver com a compactação da informação? Porque olha só, eu quero que você já comece a pensar, amanhã na aula a gente discute isso. Nós tínhamos uma informação que era o valor da amostra inteira, então x1 até xn. Vamos imaginar que esse n seja gigantesco, né? 1 milhão. Assim. Então, 1 milhão. E tem um amigo seu que está fazendo um experimento lá na Antártida e ele tem que mandar para você por e-mail o resultado do experimento, tá? Então, ele tem que mandar para você 1 milhão de números. É uma tabela com 1 milhão de números, lá com aquela conexão via satélite dele muito precária, tá? Mas o que essa expressão que nós obtivemos aqui para a função de verossimilhança está dizendo é que ele não precisa te mandar 1 milhão de números, né? Então, quantos números ele precisa mandar para que você possa encontrar aqui os estimadores de máxima verossimilhança para o mi e para o sigma 2, né? Quantos números ele de fato precisa mandar para você? Olha para essa expressão e na live a gente discute essa ideia. Esse é o conceito em estatística, o conceito de suficiência, né? De estatística suficiente. Então aqui vai aparecer a ideia de suficiência, uma ideia super importante do ponto de vista histórico, porque foi a primeira vez que matematicamente apareceu a ideia de compactar a informação. Compactar do mesmo jeito que você compacta um arquivo, que você gera um arquivo zip lá para mandar um documento para o seu amigo, né? Para um amigo seu. O seu arquivo diminui de tamanho, mas ele não perde a informação que está lá, né? Tudo que você escreveu continua estando lá, tá? Então isso é o nosso ponto 3, né? Para a gente discutir na live, né? O que aconteceu aqui em termos de redução da informação. Se eu só contar para vocês, vira um negócio sem graça. Pensa um pouquinho e amanhã na live a gente discute o que aconteceu. Tá? Não sei porque eu abri uma nova página, né? Enfim, puxar tudo para cá, peraí. Vamos lá ver se eu consigo fazer isso. Acho que deu. Vamos ver. Tá. Ótimo. Então, bom, agora a gente tem que falar quem são os estimadores de massa e verossimilhança para o Mi e para o sigma 2 aqui, né? Esse é o nosso próximo passo aqui. Então nós vamos fazer uma coisa para ajudar na notação. Desculpe só um instante. Vamos fazer uma coisa aqui para ajudar na nossa notação, que é o seguinte, é uma manhãzinha para a conta ficar mais fácil, né? Você, em vez de escrever sigma 2 o tempo inteiro, escreve Vzinho para esse sigma 2, tá? Porque senão, se você não fizer isso, você vai ter que acabar calculando umas derivadas que a notação vai ficar assim, ó. Sigma 2 dentro aqui. Isso é muito ruim, né? Então dá um outro nome do ponto de vista de notação, isso é um chato. Então se você fizer isso aqui, essas derivadas parciais vão ser escritas como del V, né?
tá bom? Então, tu simplesmente, em vez de escrever, onde você escrevia sigma 2, escreve Vzinho, tá? Isso vai facilitar as manipulações que você vai ter que fazer aqui, tá? Então, a primeira coisa para observar é que eu quero encontrar, então, os pontos de máximo aqui dessa função, né? Mas lembra que eu vou trabalhar com a log verossimilhança. Mas é interessante a gente, nós fazemos aqui pelo menos uma figurazinha para mostrar o que é que a gente... Deixa eu ver se ela cabe, onde que ela cabe aqui. Então, vamos lá. Vou tentar desenhar ela nesse cantinho aqui mesmo. Então, imagina assim, o que eu estou querendo fazer do ponto de vista matemático é que eu tenho... Então, aqui é o sigma 2. Que eu vou chamar de V, depois na hora da conta, né? Aqui é uma variável com nome qualquer. E aqui é o mi. Tá? Essa função de verossimilhança que a gente escreveu aqui, deixa eu checar a gravação. Tá direitinho. Essa função de verossimilhança que a gente escreveu aqui, ela tem a seguinte cara, né? Ela parece uma montanhazinha assim, tá? Então, olha aqui assim. Tá? E o que você está procurando é o ponto de máximo aqui. Então, você está procurando um valor aqui que vai ser o sigma 2 chapéu, né? E um valor aqui que vai ser o mi chapéu. O jeito de fazer isso no cálculo é zerar as duas derivadas parciais em relação a mi e em relação a sigma 2. E esse aqui é o sigma, esse cara aqui é o sigma 2 chapéu. E esse cara que está aqui é o mi chapéu. MV, vamos dizer assim, ó, MV. Máxima verossimilhança. Tá, então você está procurando esse ponto de máximo. A maneira de fazer isso é zerar as derivadas parciais dessa função de verossimilhança, né? Mas a gente sabe que trabalhar com a função de verossimilhança direta, então você zera essa derivada parcial, zera essa derivada parcial. Aqui vai escrever V, né, por sigma 2, e resolve o sistema de equações que apareceu quando você fez essas continhas aqui. Mas é lembrando que foi feito no caso uniparamétrico, né? Então esse caso aqui é o caso multiparamétrico, você tem mais de um parâmetro, né? Então esse caso aqui é o caso multiparamétrico, né? Caso multiparamétrico. Quando você tinha um parâmetro, nós vimos que maximizar a função de verossimilhança ou o logaritmo dela, que é a função de log verossimilhança, que é equivalente do ponto de vista da otimização. Você vai encontrar o mesmo ponto de máximo, né? Mas é muito mais fácil trabalhar com a log verossimilhança porque você acaba tirando derivada de somas do que você trabalhar direto com a verossimilhança, que tem que calcular a derivada de produtos. Muito mais fácil calcular a derivada da soma, que é sempre a soma das derivadas, do que ter que usar a regra do produto, né? Então vamos calcular aqui a função de log verossimilhança, já usando essa notação de que eu não vou falar mais de sigma 2, eu vou falar V. Então ela é assim, ó, L de mi V dado x vetor. Esse bicho aqui é L, é logaritmo da função de verossimilhança que eu já calculei. Isso aqui vai dar, se fizer a continha, dá menos n sobre 2. O logaritmo de 2π. Vai servir para análise isso aqui, a derivada dele vai sumir, né? Menos n sobre 2 logaritmo de v. Esse vai ficar, importante. E aqui vai ter mais um termo que é menos n sobre 2v. Mi menos x barra ao quadrado. Mais o s' ao quadrado. Então aqui eu estou usando aquela fatoração que nós obtivemos, né? Que é n. Tá, então vamos fazer as derivadas aqui. Se eu calcular a derivada da função de log verossimilhança em relação a mi, isso aqui vai dar menos 2n sobre 2v menos x barra igual a zero. Bom, esse cara que está aqui não pode ser zero, né? É um número positivo. Se ele está multiplicando um outro e se o produto dá zero, então esse cara que está aqui é igual a zero, né? Então a conclusão dessa equação aqui, conclusão importante,
é que o estimador de máxima verossimilhança para o Mi do modelo normal é simplesmente a média amostral. Que a gente fez isso o tempo inteiro no curso, então agora está justificado via método da máxima verossimilhança. Né? Ninguém precisou contar para a gente que o x barra era uma boa ideia para estimar o Mi. Você ficou com autonomia e agora você consegue fazer as coisas sozinho. Né? Aí você vai fazer agora aqui a derivada parcial, Vx del V menos N sobre 2V mais N sobre 2V quadrado. Derivei o primeiro termo. Esse aqui é zero, eu derivei esse cara, agora estou derivando esse cara, né? É isso aqui vezes Mi menos x barra S' quadrado igual a zero. Agora, que interessante, né? Como eu estou resolvendo um sistema de equações das duas derivadas parciais se n iguais a zero, a hora que eu colocar esse cara aqui, né? O que vai acontecer é que esse termo que está aqui vai ficar zero. Já sei que o Mi é igual a x barra para esse sistema, para achar o ponto de máximo, né? Então, esse cara vai ser igual a zero. E aí, o que vai acontecer aqui é que você vai encontrar que o sigma2 chapéu, estou voltando na anotação, né? Ele é vamos escrever em dourado ele também, como outro. Então, a conclusão aqui é que sigma2 chapéu MV, esse cara é 1 sobre N, soma de igual a 1 até N, xi menos x barra ao quadrado. Então, olha só, é nessa conta que aparece o estimador que tem o N no denominador ao invés do N menos 1, né? É daqui que veio essa história do N. E a gente sabe que esse estimador ali, que a gente sabe algumas coisas interessantes, né? Vamos lembrar o que a gente sabe dele. A gente sabe que esse cara ele tem um viés pequenininho, né? A gente sabe que ele é consistente. E sabe que ele tem um EQM menor do que no modelo normal, né? Então, vou lembrar isso aqui no cantinho. No modelo normal, foi falado, eu fiz essa continha com vocês nas aulas. No modelo normal, de fato, o EQM desse estimador de massa e verossimilhança o EQM desse cara, sigma 2 chapéu, a única coisa que eu estou escrevendo MV aqui, porque antes a gente não tinha um motivo para escrever MV nele, né? Ele é menor, né? Ele é menor do que o EQM do S2, que é o cara que tem... Eita, tem que puxar para cá, isso aqui ficou muito... O EQM do S2. Ele é menor. Tá? Então é daqui que vem a motivação para esse cara. Então o que a gente vai ter que fazer? Bom, o que vai ter que fazer na aula lá? Esse vídeo é um pouquinho mais curto, na aula eu quero trabalhar essas contas com vocês. Então vamos lá, as ideias aqui são assim. Vamos recapitular. Então não muda muita coisa do caso uniparamétrico para o caso multiparamétrico, né, que é o assunto dessa aula. A única coisa é que agora a função de verossimilhança ela passa a ser uma função aqui de duas variáveis, né, e não de uma variável só, como era nos outros modelos. Então a primeira conta para você fazer, essa conta 1 aqui, você faz sozinho e a gente faz na live juntos. Tá? Não deixa de tentar fazer, porque a hora que eu fizer lá na live, quando eu fizer na live, se você tentou mexer um pouquinho nessa conta, fica muito mais claro para você onde que estão os detalhes importantes, né? E esse é o modelo mais importante, porque é o modelo que fundamenta que você faz lá em econometria, só que transformado, né? Lá ele adquire mais parâmetros, é isso que acontece. Então, essa é a primeira conta. A segunda é essa fatoração aqui. Você tenta fazer sozinho também essa fatoração 2 aqui, tá? E eu faço lá na aula também para vocês.
Só que você tem que ter tentado para ganhar um efeito grande. A terceira é responder esse aspecto aqui, né? Então, a terceira é responder aquilo. Como é que a informação, como é que aquela contazinha algébrica, não tem nada demais ali, é só uma continha de álgebra, né? Então, responder essa interrogação aqui. O que essa interrogação tem a ver com a compactação da informação? Por que ela diz lá que o seu amigo, se você quer encontrar o ponto de máxima aqui, que é a estimativa de máxima verossimilhança para aqueles dados que ele mandou, para os seus parâmetros, usando os dados que o seu amigo mandou, por que é que ele não precisa mandar 1 milhão de números lá na Antártida para você, né? Por que ele pode mandar menos informação? Que informação ele precisa mandar para que você consiga fazer o gráfico dessa função? Imagina que você não fosse fazer as derivadas parciais, você fosse colocar o gráfico lá num programa e rodar um solver, né? Dar a função para um solver. Pensa assim, vou dar uma função para um solver, não vou calcular derivada nenhuma. Por que você não tem que te mandar 1 milhão de números, que seria trabalhoso para mandar lá da Antártida com a conexão ruim que eles têm lá, né? E isso vai aparecer a ideia do conceito de suficiência, tá? Então, articula essa ideia sozinho, tenta adivinhar. Na aula eu dou uma explicação, a gente dá uma explicação para isso, tá? E aqui, finalmente, fazer essas continhas aqui das derivadas parciais, essas são mais simples, né? Acho que aquelas algébricas lá são mais interessantes, tá? E a gente chega nos estimadores. E aí tem um exercício que é o modelo log normal, que você tenta fazer sozinho, a gente faz lá na aula, tá? Então, o 4 aqui para você fazer para a aula de amanhã é o modelo. Então, uma das coisas da conversa que nós tivemos, quero mais exercício. Olha a oportunidade que você está tendo. Tem 4 bulletzinhos para você trabalhar para a aula de amanhã. Você está recebendo esse vídeo mais cedo, faz as contas sozinho, já está treinando, já está aprendendo essas coisas, tá? Você brigar com uma conta, tentar fazer a conta sozinho, é isso que vai permitir você se desenvolver, né? Então, no modelo log normal, que se eu não me engano está na página 51 dos slides lá página 51, ele também está na lista 3, ele é um dos exercícios lá do final da lista 3, tá? É um modelo que é muito usado em finanças, a gente fala um pouquinho dele amanhã. Eu vou escrever a densidade dele aqui para ajudar, a gente também não precisa ficar dependendo nem de olhar em slide, mas então esse cara é usado para modelar retorno, log retorno, né? Então a ideia é que o logaritmo da variável tem distribuição normal e não a variável mesmo, né? Quando você faz isso, aparece uma densidade que tem essa cara aqui. Então f de xi dado mi sigma 2 fica assim, ó, 1 sobre xi raiz de 2π e a menos, deixa eu puxar um pouco para baixo aqui, ficou um pouco alto. Aqui. Então fica aí a menos, aqui fica o ln de xi menos mi 2 sobre 2 sigma 2, tá? Esse xi é um cara positivo. Então a pergunta é, quem que são os estimadores de massa verossimilhança aqui para esse modelo log normal? A dica é a seguinte, você não precisa fazer de novo a conta das derivadas parciais. Você consegue adivinhar o resultado simplesmente olhando para a conta do modelo normal e vindo para cá. Tá bom? Então quem são esses caras? Sem derivar, sem calcular derivadas, né? Essa é a pergunta que a gente vai responder na aula amanhã. Então nos vemos na live amanhã, vamos fazer juntos essas coisas lá. Bons estudos aí, trabalha bastante nesses 4 bullets aí.